Então, bom, vou começar a aula de hoje. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu continuo escutando no chat. Se vocês mandarem mensagem no chat, eu consigo ouvir. Teoricamente, consigo ouvir. E se vocês falarem aí, eu acho que eu também ouço. Então, em caso de dúvidas, é só pedir para parar aqui que a gente para e esclarece o que tiver que esclarecer. Tudo bem? Mandem uma mensagem aí só para ver se eu escuto vocês, por favor. Escuto o alarmezinho. Ah, não tá bipando não. Bom, gozado, devia bipar. Eu tô com som. Não sei o que tá acontecendo. Peraí. Não. Agora. Funcionou. Agora eu escuto sim o alarme. Legal. Então tá. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai começar uma série de aulas, devem ser umas 3 ou 4 talvez, onde a gente vai estudar o uso de algoritmos de machine learning no ambiente Spark. Então, essa aula está dividida em duas partes. A primeira parte eu vou dar uma visão, eu podia chamar de visão geral, mas ela não é geral, porque obviamente eu não vou conseguir cobrir tudo que tem para falar sobre aprendizagem de máquina, então eu vou falar uma visão parcial e incompleta de alguns conceitos de aprendizagem de máquina, somente para contextualizar esse início da parte do curso. Veja que eu não vou apresentar ou discutir detalhes sobre algoritmos, técnicas e modelos de machine learning. Não dá tempo aqui, é um assunto super complexo, super amplo, cheio de detalhes. Então o que eu espero é que vocês façam essas disciplinas, se já não fizeram. Se já fizeram vai ser bom porque acho que as coisas vão casar direitinho. E se não fizeram ainda, pode servir como introdução para vocês depois entrarem em detalhes. Então depois dessa primeira parte, que na realidade vai ser a maior parte da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a biblioteca MLlib, que é esse componente do Spark que é dedicado ao algoritmo de machine learning para execução no ambiente Spark. A gente vai ver hoje alguns aspectos básicos, coisa muito básica mesmo, e a gente vai ver um exemplo simples. A gente deve aprofundar esse estudo nas próximas aulas, onde a gente vai pegar determinados algoritmos e determinadas aplicações e vamos estudar como é que elas podem ser feitas usando os detalhes aí do MLib. Já adianto que o conhecimento em data frames e no Spark em geral é necessário aqui. O exemplo está bem mastigadinho para a gente não depender muito desses detalhes, mas à medida que o curso está avançando, a gente está cada vez mais precisando daquele conhecimento básico sobre RDDs, sobre Spark, sobre data frames principalmente. Então, de novo, importante que a gente faça o projeto de implementação 2 direitinho para acompanhar essa parte do curso. Beleza? Alguma dúvida aqui nesse ponto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos em frente. Se alguém não tiver nada aí para perguntar, eu vou em frente aqui, tá bom? Como é que estamos aqui no chat? Professor, aperte esse raio do retângulo. Apertei, o que vai acontecer? Continua apresentando aí, Lucas? Apesar do raio apertado? Ótimo, beleza. Então vamos embora. Ok, então começando do comecinho de tudo, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente está enxergando aqui como machine learning. Claro, obviamente essa definição está incompleta, vocês vão ver várias definições melhores do que essa, mais completas, mais aprofundadas, mas de maneira muito simples, a tarefa que a gente está tratando aqui é a tarefa de associar objetos a uma classe ou grupo com base nas características ou features desses objetos. Então a gente tem algumas características que a gente vai extrair desses objetos e usando essas características a gente quer associar esses objetos a uma classe ou um grupo. Se a gente fosse dividir isso de uma maneira bem grosseira, a gente dividiria em duas grandes classes de tarefas.
Primeiras cairiam aqui dentro de aprendizagem não supervisionada, ou unsupervised learning, onde a gente não conhece as classes de antemão e a gente deseja descobrir as classes a partir das features, das características dos objetos. Um outro nome bastante associado a esse negócio de aprendizagem não supervisionada é clustering ou agrupamento. O segundo grande grupo de tarefas são de aprendizagem supervisionada, o supervised learning, onde a gente tem as classes predefinidas e a gente assume que a gente tem um conjunto de objetos sobre os quais a gente já conhece as classes, ou seja, um conjunto de objetos já classificados. E a partir deles, a gente quer derivar ou gerar um modelo para classificar futuros objetos sobre os quais a gente não conhece a classe. Então essa aqui é a tarefa no caso do aprendizagem supervisionada, e tem vários exemplos aí de aplicações. A gente vai ver alguns daqui a pouquinho. Falando um pouquinho mais sobre aprendizagem supervisionada, a gente pode também imaginar que esse problema é um problema genérico de induzir uma função dadas amostras de instâncias da entrada e saída da função. Então, eu quero saber qual que é a função que, dada uma entrada, gera uma saída, e eu dou instâncias de entrada e saídas para o algoritmo tentar entender como é que essa função funciona, como é que é essa função. Então, mesmo nessa seara de aprendizagem supervisionada, eu tenho duas tarefas que são mais comuns. Uma é a classificação, onde a saída, o resultado, né, que eu quero, ele é extraído de um conjunto finito e discreto de rótulos ou classes. Então, como eu conheço as classes, o que eu quero na saída para cada instância é qual que é essa classe. Então, nesse caso, a saída é uma classe, um rótulo para essa instância. E a outra tarefa é uma regressão, né, que é chamada de regressão, onde a saída não é um rótulo, mas é um valor contínuo. Eventualmente eu posso transformar uma tarefa na outra, isso é comum, mas normalmente você vai encontrar essa distinção. No nosso caso, a gente vai focar em classificação supervisionada. Isso é suficiente para a gente discutir a aprendizagem de máquina em larga escala. E vocês, nessa parte do curso, vocês vão sentir bastante o viés do curso para a parte textual, que é a parte que eu trabalho na minha pesquisa, então me interessa mais. Então é o que eu vou trabalhar mais aqui. Então, por exemplo, não vou trabalhar com imagens ou coisas desse tipo, embora as coisas de fato possam ser generalizadas para esses outros ambientes, tá certo? Bom, esse diagrama ele mostra um esqueminha normal de aprendizagem supervisionada, bem utilizado, né? E já estou falando aqui de documentos, mas podem ser qualquer tipo de objetos. Então, eu disponho de antemão de um conjunto de training documents, ou de documentos de treino, e eu assumo então que para cada documento dessa coleção de training documents eu já conheço a sua classe. E num esquema bastante completo, eu separo essa coleção de documentos de treino em duas. Uma é um pedaço que se chama held out, ou de reserva, que eu vou usar para validar o meu modelo que vai ser construído futuramente. Está aqui em cima na figura. E aqui na parte de baixo eu tenho parte da coleção de treino que eu vou usar para construir o meu modelo. Bom, olhando aqui essa primeira parte de baixo, eu vou extrair estatísticas da coleção de documentos, que vão compor então as features. Essas estatísticas então vão ser usadas para gerar um modelo. Do outro lado, o pedaço que eu deixei separado, né, o readout portion, eu vou usar para tentar validar o modelo, e já que eu sei a resposta, eu sei se meu modelo é válido ou não. E o que eu tenho aqui é um modelo válido, limpo, que eu sei que funciona, ou pelo menos estimo que funciona, com base na validação que eu fiz. Esse modelo então pode ser usado por um classificador, que dado uma outra coleção de documentos de teste, dessas eu não sei a classe, esses documentos devem ser da mesma natureza dos documentos aqui de treino, o classificador vai me dizer qual que é a classe, vai rotular cada documento desse com um rótulo de classe. Mas realmente o esquema que é usado em aprendizagem supervisionada, independente do esquema do algoritmo de classificação, é esse esquema que é
utilizado. Beleza. Bom, na grande maioria das vezes, vocês vão ver que os problemas de classificação eles envolvem uma saída que é um rótulo de dois possíveis. Por exemplo, pode ser sim ou não, 1 ou 0. Por exemplo, posso dizer se um determinado e-mail que eu recebi é spam ou não. Se dois objetos que eu entrego, ou dois textos que eu quero examinar, eles são iguais ou diferentes. Então, nesse caso, eu só tenho um rótulo, né? Um rótulo para dar de dois possíveis. Certo? Então, para cada objeto, eu vou dar um rótulo, e esse rótulo é de dois possíveis. Então, esse é o esquema de classificação binária. Obviamente, existem os classificadores multiclasses, onde eu tenho não só duas, mas muitas classes. Né? Por exemplo, eu quero classificar um documento quanto ao seu assunto, né? Quanto à sua natureza. Na prática, os classificadores binários eles são os componentes fundamentais também para problemas de classificação. Tem algumas técnicas, por exemplo, o One versus Rest, onde você tem vários classificadores binários, um para cada classe, e você tenta então saber qual deles te dá a classe correta, e tem técnicas para tentar descobrir qual que é a classe com base em vários classificadores binários. Também posso criar os chamados Classifier Cascades, onde eu passo o objeto por vários classificadores e vejo o que me dá esse classificador para classificadores binários. Então, classificação binária é muito importante, a gente vai trabalhar bastante classificação binária, mas existe também classificação multiclasse. E, geralmente, classificação multiclasse é feita com base em classificação binária. De novo, pessoal, tudo que eu estou falando aqui é bastante superficial com relação ao machine learning, porque não é objetivo aqui a gente estudar detalhes de machine learning, mas sim dar aqui uma passada geral nos conceitos para a gente poder, depois, quando for aplicar essas coisas no MLib, a gente já ter uma pequena base. Vocês já devem até saber muitas coisas dessa daqui. Alguma dúvida até nesse ponto aqui? Querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, esclarecer? Tudo bem aí? Deixa eu ver. Nada aqui no chat. Beleza, então vamos seguir. Legal. Bom, só para dar uma arrumadinha aqui na terminologia que a gente vai usar. Então a gente falou aqui de conjunto de treino, training set, que é o conjunto de dados usados como exemplos para treinar a máquina. E a previsão supervisionada, a entrada e a saída são esperadas, são fornecidas, ou seja, o conjunto de treino ele tem a entrada e a saída esperada, no caso o rótulo. O algoritmo de aprendizagem, o learning algorithm, é o algoritmo que consome o conjunto de treino para inferir a relação entre a entrada e que otimiza a geração dos rótulos de saída conhecidos. Então, o algoritmo que faz o trabalho de aprendizagem é o algoritmo de aprendizagem. E o resultado do algoritmo de aprendizagem é o modelo, que nada mais é do que a função aprendida a partir dos parâmetros de entrada. Essas três coisas aí são, digamos, a carne do que a gente vai ver aqui hoje, vai estudar aqui hoje. Bom, como vocês estão muito cansados de saber, né, tem várias aplicações, tem detecção de spam, classificação de conteúdo, por exemplo, eu quero saber qual é o gênero do filme, culturalmente sentença, dando uma sentença, eu quero saber o que cada elemento dessa sentença, em linguagem natural, representa, se é sujeito, se é predicado, se é um verbo, combinação de amizades em redes sociais, ranking de documentos, deduplicação e resolução de entidades, tem muito mais, vocês certamente têm muitos exemplos aí de problemas e aplicações de machine learning. Não vou entrar aqui no detalhe. Legal. Bom, em geral, as técnicas de machine learning são utilizadas com dados estruturados. Na realidade, em muitos casos, essas características geram vetores, e esses vetores é que são os objetos que são manipulados pelo algoritmo de machine learning. No caso de texto, como a gente está aqui mais preocupado com a questão de texto, um problema que é muito recorrente é que a gente tem muitas características, muitas features. Na realidade, cada palavra do texto, a gente vai ver depois um exemplinho, é um termo possível, uma característica possível do meu documento, quando eu estou modelando processamento de texto com Supervised Learning. E, além disso, a gente tem muito ruído. Tem muitos termos que, embora façam parte das características do documento, eles não representam, não são determinantes para
para inferência de qual é a classe onde eu vou colocar esse documento. Outro problema é que eu não tenho uma estrutura fixa, eu não tenho linhas e colunas, eu não tenho vetores prontos. Então eu tenho que, de alguma maneira, gerar esse objeto para o sistema de machine learning utilizar. E eu não tenho valor de atributos categóricos que possam me ajudar a classificar, enfim, o meu objeto. Então, isso tudo tem que ser, de alguma maneira, tratado diferente em texto, só para chamar a atenção para esse ponto de supervised learning com texto. Bom, aqui a gente chegou a um ponto muito importante, né? Por tudo que a gente viu até agora, a gente depende, né, para que classificação supervisionada... Tem uma pergunta aqui? Não. Para que a classificação supervisionada aconteça, a gente precisa de... entrou o Rick aqui. A gente precisa de dados de treino. E a pergunta é como conseguir dados de treino. Então, se eu preciso de um volume de treino razoável para poder fazer o meu algoritmo funcionar, fazer que o meu modelo seja gerado com qualidade, como que eu faço para obter esses dados de treino, né? Esse é sempre um problema muito sério na geração de modelos, porque se eu tiver sempre que ter gente que vai rotular manualmente esses dados, isso pode se tornar uma tarefa muito penosa e difícil de fazer. Uma coisa que mudou bastante com a introdução dos sistemas online, da web como um sistema de informação, foi que agora a gente tem à nossa disposição logs que registram o comportamento dos usuários. Então, por exemplo, se eu examino um arquivo de log e encontro muitos registros de acesso, né, um clique a uma URL de um produto, talvez esse produto possa receber um rótulo positivo se o meu sistema, por exemplo, quer recomendar produtos. Então, isso tornou o processo de machine learning, por um lado, viável, porque eu não preciso ter pessoas que vão examinar os dados só mesmo para fazer o treinamento. Na realidade, eu tenho comportamento real de usuários que me indicam o que são as minhas instâncias positivas e negativas para eu poder tentar, então, treinar os meus modelos. Isso é uma mudança relativamente recente na maneira como as coisas aconteceram em machine learning, né, e disparou uma série de avanços na área. Isso deve ter menos de 20 anos que essas coisas aconteceram de fato. Isso, por exemplo, pode ser aplicado em ranking de sistemas de busca. Então, eu sei o que os usuários, quando a minha máquina de busca mostra no usuário os resultados para o usuário, eu sei em que documentos o usuário clicou para olhar. Quando eu faço propaganda computacional, eu sei em que anúncios o usuário clicou. Quando eu recomendo links em rede social, eu sei que o usuário olhou aquela pessoa. E, por exemplo, você foi no LinkedIn, o cara te recomenda alguém. O sistema te recomenda alguém. Se você for lá e clicar e adicionar aquela pessoa à tua rede, você já sabe que então o algoritmo acertou. Então você tem um exemplo positivo para o teu algoritmo melhorar no futuro. E se não clicou, talvez seja um exemplo negativo. Então isso vai ajudando os algoritmos a melhorar. Então os sistemas online ajudaram essa coisa a acontecer na prática. Só que aí tem um outro problema, né? Que esses logs, em geral, são grandes, tem muita informação, muitos dados, e eu tenho o problema de processar esses logs de forma eficiente para poder gerar os modelos. Então aí é que a gente vai aproximar essa história de supervised learning de um problema de Big Data, né? Tem que processar os logs, que são geralmente muitos, de forma eficiente para treinar e retreinar os classificadores. E a gente já comentou aqui no curso, né, que no treinamento mais dados fazem diferença. Então a gente até já mencionou aqui esse artigo importante do pessoal do Google, o artigo de 2009, o Unreasonable Effectiveness of Data, onde os autores afirmam que invariavelmente modelos simples que usam grandes volumes de dados
superam modelos mais elaborados que utilizam menores volumes de dados. Então, mesmo que você não tenha um algoritmo assim tão bom, se você for capaz de gerar com eficiência um volume grande de treino, o resultado do teu modelo gerado será um modelo que consegue fazer a tarefa de classificação com mais qualidade, né? A gente até mostrou exemplos, né, por exemplo, aqui um problema de Natural Language Disambiguation, onde dá para ver que a acurácia, está aqui no eixo Y, do resultado, ele é diferente para cada algoritmo. Então aqui, por exemplo, eu tenho o Memory Base, o Winnow, o Perceptron e o Naive Bayes. Ele é diferente quando o número de palavras que eu usei no treinamento é pequeno, aqui abaixo de 1 milhão, mas quando o número de palavras que eu usei para treinamento ele vai se aproximando de 1 bilhão, os algoritmos, eles não só têm um desempenho muito parecido, como o pior algoritmo, que era nesse caso aqui o Winnow, ele é tão bom quanto os melhores algoritmos. Por exemplo, aqui o Memory Base, por exemplo, aqui piora, né? Mas veja aqui, por exemplo, o Naive Bayes e o Perceptron. Então, esse trabalho de 2001 do Banco e Brill, ele mostra essa ideia. Então, de novo, se a gente é capaz de processar dados de entrada para gerar treino de qualidade, com um volume de qualidade, então a gente vai ter um resultado melhor nos meus algoritmos de Machine Learning. Outro exemplo, né, na parte de Machine Translation, de novo, esse BLEU é uma medida de qualidade para esse tipo de tarefa. Aqui mostra que quando o número de palavras, de tokens, que eu uso para o treinamento, ele cresce, né, os vários algoritmos e vários corpos diferentes vão ter um desempenho similar. Esse é um resultado de 2007. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a infraestrutura de Big Data ela vai ser bastante útil para fazer com que os algoritmos de Machine Learning consigam aprender como transformar um dado de entrada numa saída para um classificador, quanto mais diverso e grande for os meus dados de treino. Então, as coisas se conectam exatamente nesse ponto. Para falar a verdade, boa parte da motivação do Spark e desse curso é explorar esse aspecto, né? Usar infraestruturas de machine learning, de Big Data, para gerar e manipular e gerenciar um grande volume de treinos, né? Parte é Analytics e parte desse curso aqui, parte da motivação dele é Analytics e parte é Machine Learning, tá certo? Bom, na prática, pessoal, existem várias técnicas, modelos, algoritmos de Machine Learning, classificador bayesiano, classificador de entropia máxima, suporte vector machines, indução de regras, redes neurais, rasas ou profundas, random forest, tem uma pancada. A gente, obviamente, no curso não vai conseguir estudar todos eles, nem metade, nem um terço, talvez nem um décimo deles, mas alguns a gente vai mexer sim, tá certo? Isso ao longo aí das próximas aulas a gente vai passar por eles. Beleza. Pessoal, alguma pergunta aqui até esse ponto? Estou aqui no chat esperando vocês perguntarem. Não? Tá bom então. Beleza, pessoal. Então vamos em frente. Estamos perdendo a audiência. Tenho que fazer alguma graça aqui para o pessoal tá indo embora. Bom, beleza. Fechou aqui meu PowerPoint, deixa eu abrir de novo. Ok. Bom, para exemplificar as coisas, talvez de um jeito um pouquinho mais prático, eu vou agora falar rapidamente de um método de classificação muito simplesinho, que é o KNN, né, o K-Nearest Neighborhood.
gente, ele é um método bobinho, mas ele é fácil de entender, então eu vou focar nele porque vai ilustrar muitos dos conceitos que a gente viu. Beleza. Então o que é esse método KNN? Ele é chamado de um método preguiçoso porque ele não tem muita preocupação em extrair features das instâncias de treinamento. O que ele faz é usar todas as instâncias de treinamento de uma vez. Então a gente diz que ele é um método preguiçoso. A ideia é que os documentos são rotulados de acordo com os documentos de treino que são mais similares a ele. Esse método ele privilegia quase sempre termos ou palavras que são mais raras na coleção. Uma coisa que afeta bastante esse método e que a gente vai ilustrar e estudar um pouco mais na frente, mais detalhe, é a técnica de seleção de características, ou feature selection. A gente vai ver que muitas vezes é necessário remover termos de documentos de treino que são estatisticamente não correlatos com as classes-alvo. Então, a gente vai ver isso acontecendo. Bom, qual que é a base então do KNN? Documentos similares devem ser associados ao mesmo rótulo de classe. Documentos que são representados como vetores de palavras. Essa técnica, essa maneira de representar chama-se modelo vetorial. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. E para determinar quando dois documentos são similares, eu uso o cosseno, eu calculo o cosseno entre os vetores dessas palavras, desses documentos, esses vetores de palavras. Então, documentos representados como vetores de palavras, e dois documentos vão ser similares se o cosseno entre eles tiver um valor mais alto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho mais em detalhe. No KNN, o treinamento ele consiste em simplesmente indexar cada documento e atribuir um rótulo de classe. Certo? Então eu vou pegar os documentos e dizer, olha, você é da classe sim, você é da classe não, e assim por diante. E o teste, a execução do modelo, consiste em recuperar os K documentos mais similares ao documento DK. Então o DK é associado, o DQ, né, é associado à classe com mais documentos similares. Então, primeiro eu treino, atribuindo um rótulo a cada documento de treino. Depois eu pego o meu documento consulta, DQ, calculo a similaridade com os K documentos mais similares. Então, eu vou rotular o DQ com a classe com a qual eu tenho mais documentos similares. Esse é um esquema chamado voting. Daqui a pouco a gente vai ver ele em detalhe também. Então, esse é o modelo, em rápidas palavras, é o modelo KNN. Então, como é que eu vou representar os documentos pelo modelo vetorial? O princípio é, documentos similares têm conjuntos similares de palavras. Então, cada documento é representado por um vetor. Então, no documento D, eu vou ter um vetor x1, x2 até xn. E esse vetor, ele é diferente, o valor desse componente xi, desse vetor, ele é diferente de zero se a palavra i ocorre no documento. Se a palavra i não ocorre no documento, o valor de xi é zero. Eu estou falando aqui diferente de zero e eu não estou dizendo que valor vai ter. Isso porque existem várias maneiras de calcular esse valor. Daqui a pouco eu vou falar de uma delas. Nesse modelo, eu estou assumindo que existe um vocabulário que é um conjunto de todas as palavras que ocorrem na coleção desses documentos. Então, cada palavra nesse vocabulário, ele é um componente do vetor de documentos. Tá certo? Então, cada documento é um vetor n-dimensional, onde n é o número de palavras distintas na coleção inteira. Tá certo? Então, se minha palavra só tiver as palavras, se minha coleção tiver documentos que tem a palavra abacaxi, banana e laranja, eu tenho o número de documentos, o tamanho do vocabulário 3. Então imagine uma coleção de fato na web, numa coleção textual, esse N aí é milhões de palavras. Então esses vetores são vetores grandes nesse sentido, né? Vetores com muitas dimensões. Mas eu só vou ter um valor diferente de zero naquela posição do vetor se a palavra representada naquela posição ela ocorre no documento, senão é zero. Então, na maioria dos casos, esses vetores eles são esparsos, né? Eles têm muitos e muitos zeros. Tá bom? Um segundinho só aqui, pessoal.
Bom, alguma dúvida aqui nesse ponto? Deixa eu olhar aqui no chat. Então vamos lá. Beleza. Então, uma vez que eu tenho esses caras representados como vetores, eu posso medir a distância desses dois vetores usando a medida do cosseno. Então, suponho aqui que eu tenho um documento X, um documento representado pelo vetor X, x1, xn, e eu tenho outro documento Y representado pelo vetor Y1, yn. Então, veja que são o mesmo número de dimensões em cada vetor desse. Então, para calcular o cosseno, eu faço o produto interno e divido pelo produto das normas dos vetores. Então, isso me dá essa continha aqui embaixo, tá certo? Multiplico os componentes, depois divido pelo produto das duas normas, né? Uma continha comum aí no cosseno. Então, a similaridade vai ser entre x e y, é me dado pelo cosseno entre x e y. E eu posso calcular a distância como sendo 1 menos a similaridade. Então, isso é a maneira de eu calcular a similaridade entre esses dois documentos que eu estou representando aqui. E aí o K-Nearest Neighborhood, aqui representando um espaço tridimensional, onde eu tenho somente as palavras the, model e Markov, eu teria os documentos de treino, que são esses aqui, as estrelinhas ou losangos, tá certo? E então, todas as estrelinhas representam os documentos da classe estrelinha e todos os losangos representam documentos da classe losango. Então, o meu documento consulta ou o documento teste é essa bolinha, que é esse vetor aqui. Eu vou calcular então a distância desse vetor para todos os outros vetores, estrelinhas e losanguinhos, tá certo? Vou pegar os K mais similares, onde esse K é um parâmetro que eu posso determinar, e de alguma maneira vou contar o número de elementos de uma classe que estão entre esses K, e isso vai me determinar qual é a classe. Então a intuição é que a classe do documento de teste, do documento consulta, ela está associada à quantidade de elementos entre os K mais similares que são determinada a classe. Por exemplo, se todos forem da classe estrelinha, certamente o documento da classe estrelinha. Se todos os K elementos forem da classe losanguinho, será da classe losango. Se tiver mais estrelinha do que losango, provavelmente é estrela e assim por diante. Existe uma continha que a gente pode fazer para chegar a essa conclusão. Daqui a pouco eu vou mostrar essa continha. Tá aqui, já chegou aqui, né? Então, existe uma continha que é a votação ponderada pela similaridade entre o documento DQ e os outros documentos. O que eu também posso fazer é dar um offset, que seria, por exemplo, um bias, né, uma tendência associada à classe C. Eu posso dizer que determinadas classes têm mais probabilidade de ter os documentos do que o outro, isso seria esse BC. Veja que se eu não tiver essa probabilidade, eu posso simplesmente usar a BC igual a zero, tá certo? Então, o score entre o meu documento, entre uma classe e o documento DQ de entrada é igual a BC, que é esse bias associado à classe, mais o somatório da similaridade entre DQ, que é o meu documento consulta, e todos os Ds, tal que D pertence aos KNN, aos K documentos mais próximos de DQ. Então, esse KNND é a lista dos K documentos de treinamento mais similares a DQ. Então, vejam que esse modelo, esse algoritmo KNN, ele usa todos os documentos da base. Tá certo? Esse é um dos problemas com esse algoritmo. Eu só estou mostrando ele aqui porque ele é muito simples de ser entendido. Tá certo? Então, eu vou ter então o score e eu posso ter um limiar para dizer que todos os documentos que têm o score acima de tal naquela classe, ou melhor, o documento que tem o maior score associado à classe, ele pertence àquela classe. Então, esse seria o KNN, tá certo? Bom, vantagens do KNN, ele é fácil de implementar, ele é eficiente, muito eficiente de fazer com índices invertidos. A operação na coleção é trivial, eu posso
atualizar a coleção à vontade, a coleção de documentos à vontade de treino, e ele continua funcionando. Se tiver boas estimativas para K e BC, ou seja, para o tamanho de K e para o offset BC, apresenta bons níveis de acurácia. A desvantagem, já falei uma, mesmo que eu só deseje processar os K melhores documentos, todos os documentos são processados, não tem jeito. Então isso causa uma overhead de espaço e redundância de representação. Eu tenho que armazenar dados para documentos individuais. A maioria dos métodos não faz isso, ele geralmente destila os dados e cria representação de classes. E um problema do KNN, para a gente aqui no curso em particular, é que ele dificilmente é paralelizável, né? Não vale a pena paralelizar o KNN, você não vai encontrar nenhuma implementação paralelizável do KNN por aí, fácil de ser usado. Então, na prática, ele não é muito usado, mas para os nossos fins aqui, ele ilustra bem o que a gente gostaria de fazer, de supervised learning. Bom, alguma pergunta até esse ponto, pessoal? Sobre o KNN? Beleza. Então, vou tocando aqui o barco. Qualquer coisa, vocês me parem. Legal. Bom, uma coisa importante com relação aos classificadores é que a gente deve ser capaz de saber quando é que eles funcionam e não funcionam. Tá certo? E a gente vai ver que o MLib tem recursos para ajudar a gente a descobrir isso aí. Então, existem alguns critérios pelos quais a gente vai avaliar um classificador. Por exemplo, eu posso medir a acurácia desse classificador. Ou seja, eu posso de alguma maneira quantificar o quão esse classificador consegue prever a classe correta do objeto que eu entrego, tá certo? Então essa avaliação é chamada de acurácia. Ele geralmente se baseia na comparação dos rótulos de classe atribuídos pelo classificador em comparação com rótulos atribuídos por humanos. Isso tem a ver, eu vou voltar aqui umas figurinhas para trás aqui só para colocar isso no contexto. Isso tem a ver com essa ideia da gente manter a parte dos documentos de treino para fazer a validação. Então eu posso calcular, posso tentar avaliar o meu classificador usando esse pedaço que eu deixei para trás, né, o holdout portion, esse pedaço que eu deixei de reserva para validar o meu modelo. Veja que eu não posso fazer isso com os dados que eu usei para construir, porque certamente essa avaliação seria enviesada. Então, se eu guardar uma parte dos meus documentos de treino para fazer a validação, isso tem bons resultados geralmente. Eu não posso fazer com os documentos de teste porque eu não sei qual que é a classe deles. Deixa eu voltar lá. Então, isso geralmente é feito em coleções de referência, que são previamente rotulados por humanos para ajudar nisso aí, principalmente no caso de documentos de texto. Isso aí é muito comum, muito utilizado. Uma outra maneira que eu posso medir meu classificador é qual que é a velocidade e escalabilidade desse cara. No treinamento, na aplicação do teste, na manutenção das classes, inserção, remoção, etc. Embora a gente aqui esteja preocupado com escalabilidade e velocidade, a gente não vai, por enquanto, olhar muito esse aspecto, não, tá bom? E um outro aspecto que geralmente é usado para a gente decidir que classificador usar é se a gente consegue interpretar os resultados e dar feedback facilmente. Isso é uma coisa cada vez mais comum como qualidade para avaliação de classificador. Existe toda uma área de explicabilidade e interpretabilidade de classificadores, que também, obviamente, não dá para entrar no detalhe aqui. Mas de todos esses aspectos, pessoal, geralmente o que é mais levado em conta é a acurácia. Quer dizer, se o meu classificador ele não classifica direito, não adianta muito ele ser rápido, não adianta muito ele ser de fácil interpretação, né? A gente quer no mínimo que ele tenha um bom resultado. Se a gente consegue bons resultados com velocidade, escalabilidade e facilidade de interpretação, tanto melhor. Mas o basicão mesmo é a gente ter um classificador com boa acurácia. Então, por exemplo, nessa seara de coleções textuais, existem várias coleções já rotuladas, né, feitas por voluntários, onde a gente tem, por exemplo, a Reuters tem 2.700 classificados, 10% dos documentos têm múltiplas classes, a Oshumed tem 384.506 resumos de periódicos médicos classificados,
20NG, 18.800 correspondências Usenet rotuladas, são 20 classes folha e 5 classes raiz. O WebKB tem 8.300 documentos em 7 categorias. Esse levantamento aqui é um pouco antigo, tá? Tem muitas outras coleções por aí para várias tarefas. É cada vez mais fácil de achar isso aí. Recentemente o Google lançou aí um serviço de busca que tem 5 milhões de conjuntos, muitos deles rotulados, que facilitam o trabalho da gente. Bom, eu falei para vocês então que a acurácia é um aspecto importante da gente avaliar para os classificadores. E aí a gente pode medir essa acurácia usando vários tipos de sistemas diferentes, vários tipos de métricas diferentes. As métricas que a gente geralmente aplica, tem várias para falar a verdade, viu pessoal? Eu vou falar aqui de algumas muito básicas, mas existem várias outras. Então vamos supor o seguinte, aqui nesse diagrama de Venn, a gente tem a resposta do sistema, que é esse conjunto B, certo? Então isso aqui são os rótulos que o meu sistema ele atribui para os meus objetos, né, de validação. E C é a saída humana, ou seja, um gabarito feito por uma pessoa rotulando corretamente as instâncias, né? Então eu tomo o C como a verdade, né? como a realidade do que está acontecendo. Então eu vou avaliar o resultado do meu classificador, que é B, com base em C. E aí eu tenho duas métricas. Eu tenho a medida chamada recall, que em português geralmente se traduz como revocação, onde eu pego todos os rótulos que eu dei e que coincidem com os rótulos dados pelo humano, então esse conjunto A que está na interseção, e divido isso por todos os rótulos corretos dados pelo humano, tá certo? Que é A mais C, tamanho de A mais tamanho de C. Então isso me dá o recall. A intuição por trás do recall é dos rótulos que eu deveria acertar, né, quantos eu acertei, certo? Então isso me dá o cálculo do recall ou revocação, que é como se fosse a cobertura que eu tenho da resposta. A outra medida importante é a precisão ou precision, que é calculada tomando-se as respostas que coincidem a minha e do usuário, conjunto A, e dividido pelas minhas respostas. Então, das minhas respostas, que é A mais B, quantas eu acertei, quantas eu tenho corretamente. Então, isso vai me dar uma taxa de precisão das minhas respostas. Então, precisão e revocação são usadas bastante para medidas de acurácia em duas classes. Eu posso usar outras, fallout, overlap, tem várias outras, mas essas duas são as mais importantes, vamos dizer assim. Quando eu estou trabalhando com múltiplas classes, então nesse caso aqui eu tenho duas classes, a classe sim e não, né? Então só tenho duas respostas. Eu posso usar pressão e revocação desse jeito. Quando eu estou trabalhando com múltiplas classes, eu tenho uma outra situação. Vamos supor aqui nesse caso que eu tenho 5 documentos e 4 classes, tá certo? Onde o documento 4 ele está na classe C1, os documentos 1 e 2 estão na classe C2, o documento 3 ele está em todas as classes, então vejam que, todos os documentos estão na classe C, na classe C3, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e o documento 3 está na classe 4. Vejam que essa matriz de confusão, ela mostra o caso em que um mesmo documento está em várias classes. Isso é natural. Se a gente pensar, por exemplo, pensem que esses documentos são livros em uma livraria. Eu posso ter um livro infantil sobre culinária e posso ter um livro técnico, sei lá, um livro de computação sobre culinária também, por que não? Esse sempre ficou ruim, né? Mas vocês entenderam a ideia. Então, essa na sala ia dar risada, né? Agora não deu. Não dá para ter feedback de risada aqui. Ninguém vai rir, não? Estamos perdendo inscritos. Alguém tem que fazer alguma palhaçada para poder manter aqui o... Beleza. Obrigado, pessoal, pela força aí. Ok. Então,
Então, essa maneira de ilustrar a classificação é chamada de matriz de confusão, né? Onde eu assinalo nessa matriz qual que é a classe de cada objeto, cada documento que eu estou classificando. É obviamente que eu posso ter uma matriz de confusão para classificação manual. Então, por exemplo, nesse problema aqui, o avaliador humano, né, me disse que o documento D4 pertence à classe C1, e o meu sistema errou completo, ele acertou só parcialmente. Ele me disse que, o classificador me disse que o documento D1, o D2 e o D4 pertencem a C1. E assim por diante. Então, para medir a acurácia do meu classificador, o que eu vou tentar fazer é comparar a matriz de confusão do classificador com a matriz de confusão feita para classificação manual. Então, alguma coisa desse tipo aqui vai acontecer. Então, por exemplo, aqui os dois coincidiram, aqui também, aqui também, aqui também. E nas outras... bom, vejam que também coincidiu aqui, né? Eles também coincidiram, não classificaram errado os outros documentos, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem erros, aqui a gente tem erro, aqui a gente tem erro e assim por diante. Então, tentando contabilizar as coincidências e as dissidências das matrizes de confusão unidas, a gente pode também tentar medir a acurácia dos meus classificadores. Então, por exemplo, dá para ver aqui que das 9 respostas que eu teria para dar, então são, por exemplo, o xzinho é da classificação manual, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xzinhos, certo? Desses, eu acertei 4, ou seja, eu acertei, dei meus positivos, 4 positivos corretos, positivos. Então a minha revocação é 4 em 9, tá certo? Então, dos 9 possíveis, eu acertei 4. Isso dá uma revocação, ou um recall, de 0,44. Agora, das minhas 7 respostas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas, 4 estão corretas. Certo? Então, a minha precisão, das 7 respostas que eu dei, 4 estão corretas. Isso aqui, então, é a minha precisão. Esses vermelhinhos, né, que foi onde eu marquei, mas não tinha resposta, são chamados de falsos positivos, né? Porque eu disse que eram positivos, mas eles de fato não eram. Então, eu posso calcular a minha pressão de revocação dessa maneira, tá certo? Uma outra maneira ainda de usando a matriz de confusão é essa outra medida que chama de micro-revocação e micro-precisão, MIU, MIR. Nesse caso, eu vou verificar o que aconteceu em cada classe. Então, por exemplo, na primeira classe, certo? Se eu for pegar a revocação, a única resposta que eu dei naquela classe, tá certo? Era a única que existia. Então, para a classe C1, a micro-revocação é 1. Então, eu acertei a revocação, eu consegui recuperar todos os documentos corretos da classe 1. Certo? Na classe 2, eu recuperei metade dos documentos, eu deveria ter achado 2, achei 1. Na classe 3, eu deveria ter achado 5, achei 1 só, 1.2. E na classe 4, do único que eu tinha que achar, eu achei. Da mesma maneira, eu posso calcular a precisão. Das 3 respostas que o meu sistema, meu classificador, deu na classe 1, uma era correta, essa daqui, as outras duas estão erradas. Aqui, das 2 que o sistema me deu, uma estava correta. Nesse caso, da uma que o sistema me deu, ela estava correta. E nesse caso também, certo? Então, nesse caso, eu tenho a microprecisão e a micro-revocação por classes. E eu posso calcular a micro-revocação média e a microprecisão média, fazendo a média das microprecisões e micro-revocações para cada classe. Então, seria, então, uma medida de acurácia para as classes, tá certo? Uma maneira de misturar as duas medidas de pressão e revocação é usando esse recurso de uma curva de pressão e revocação. A ideia é que o melhor classificador tem uma curvatura mais alta. Eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas a gente eventualmente vai ver isso no outro contexto. E outra maneira é eu ter uma métrica que junta as duas medidas. Essa medida é a média harmônica da precisão e da revocação.
é chamada de F-médio, geralmente usa-se o símbolo F1 para ela. Você calcula fazendo 2 vezes a revocação vezes a precisão, dividido pela soma da revocação e da precisão. Vejam que a ideia de misturar as duas medidas de revocação e precisão é penalizar classificadores que sacrificam uma em função da outra. Tá certo? A pressão e a revocação e a F1 são medidas muito utilizadas. Existem várias outras, eventualmente a gente vai passar por elas quando estiver estudando classificadores específicos, mas essas duas, digamos, são métricas bastante usadas e básicas aqui em aprendizagem de máquina. Beleza. Alguma dúvida até esse ponto aqui? 25, tá vendo? Começamos a fazer palhaçada, os inscritos apareceram mais. Deixa eu ver. Acho que o pessoal só está caindo. Sai, mas depois volta. Beleza. Ok. Então tá bom. O pessoal aí que deu risadinha vai ter bônus a mais na avaliação. Quanto mais cais, mais a nota aumenta. Então o Davi aqui tá bastante cotado para... Vocês acham mesmo, né? Falso positivo. Vamos lá. Ok, pessoal. Vamos então abordar mais um aspecto aqui dessa visão bastante superficial de Machine Learning, que é a seleção de características, ou features, né? Então vamos lembrar, o que são características ou features? São as características que eu uso para modelar os meus objetos que serão classificados pelo classificador. No caso dos documentos, como a gente viu anteriormente, seleção de características, as características usadas são as palavras que ocorrem nos documentos, né? Então eu monto um vetor para representar o documento com base nas palavras que ele contém, certo? Usando aquela representação do modelo vetorial. Bom, acontece, pessoal, que então as características ou features são parâmetros utilizados na caracterização de objetos. Eles determinam a dimensionalidade do problema. Por exemplo, a gente viu que numa coleção de texto a gente caracteriza a dimensionalidade do problema usando um número de palavras distintas que contém em todos os documentos da coleção. Então, por exemplo, se eu tiver uma coleção de documentos como 1 milhão de documentos e eu conto quantas palavras distintas tem, eu tenho, sei lá, 3 milhões de palavras, então cada objeto, cada documento vai ser caracterizado como um vetor de 2 milhões de posições. Então esse é o tamanho ou a dimensionalidade do meu problema. Então, como eu falei, né, no caso vetorial, as features correspondem aos termos do vocabulário. Quando o número de instâncias de treinamento é substancialmente maior que o número de features, é possível estimar a distribuição das features na coleção. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um arquivo onde eu tenho 5 milhões de pessoas e eu tenho 3 ou 4 ou 5 ou 6 atributos que caracterizam essas pessoas. Então é muito fácil eu tentar calcular a distribuição dos valores desses atributos nesses 5 milhões, simplesmente examinando o que está acontecendo. Mas no caso de corpus textual, isso aí não acontece, né? De jeito nenhum acontece. Então, vamos só ver um exemplo aqui. Considere que eu tenho aqui numa coleção, eu tenho um vocabulário que tem W termos. Então, significa que cada documento pode conter ou não aquele termo, tá certo? Então, eu posso ter 0 ou 1. Significa que se eu combinar esses zeros ou 1 W vezes, podem existir 2 elevado a W possíveis documentos. Tá certo? Por exemplo, no caso da Reuters, o W, o tamanho do vocabulário, é 30 mil. São usadas 30 mil palavras distintas. Então, o número de documentos possíveis, se eu combinar essas palavras de várias maneiras diferentes, é 2 elevado a 30 mil, que dá mais ou menos 1 milhão e 10 possíveis documentos. Mas a coleção ela só tem 10.300 documentos. Ou seja, o espaço multidimensional habitado pelos vetores desses documentos ele é extremamente esparso, né? Eu vou ter
determinados pedaços desse universo, desse espaço n-dimensional, com documentos em vários espaços vazios. Certo? Isso é muito comum e em qualquer coleção o número de documentos usados é geralmente uma pequena fração dos documentos possíveis. Outras coleções não têm essa característica, outros tipos de documentos não têm essas características, mas no caso de documentos textuais isso acontece de fato. Então, se eu tentar estimar de qualquer maneira as probabilidades dos termos sobre essa fração, provavelmente eu vou errar. Então, não é uma boa ideia. O problema é o seguinte, uma coisa chamada overfitting. Então, vamos supor que eu tenho aqui um termo T, uma palavra T qualquer, e eu tenho duas classes C1 e C2. Então, eu tenho uma probabilidade de o termo T, de um termo qualquer, que tem o termo T pertencer à classe C1, tá certo? E eu tenho a probabilidade de um documento que tem o termo T pertencer à classe C2. São duas probabilidades aqui. Agora, suponha que K1 e K2 é o número de documentos que tem T e pertencem a C1 e C2 respectivamente. Então, K1 é o número de documentos que tem T e pertencem a C1, K2 é o número de documentos que tem T e pertencem a C2. Se eu tenho um número de documentos suficientemente pequeno, a gente pode ter K1 e K2, mesmo que a probabilidade do cara que tem T estar em C1 seja maior do que a probabilidade de T estar em C2. Portanto, eu não posso usar o termo T para ser usado no treinamento. Ele é inútil, ele vai prejudicar a minha distribuição. O que estou dizendo aqui é o seguinte, é que não adianta pegar qualquer documento. Eu tenho que ter documentos que me garantem que eu tenho termos representativos para representar a pertinência da classe, ou seja, onde essas probabilidades aqui, elas realmente fazem sentido. Então, se eu construísse um modelo a partir de T, eu sofreria de um fenômeno chamado overfitting, ou seja, o modelo gerado ele se adequa aos dados de treinamento, mas ele falha quando aplicado sobre os dados de teste desconhecido. Então, isso vai acontecer sempre que eu tiver uma amostra que não é representativa dos meus documentos. Então, o que a gente teria que fazer, pessoal? A gente teria que tentar determinar quando é que um termo T ele contribui ou não para a classificação, né? Quando é que ele seria significativo para tentar enviesar essas probabilidades corretamente ou não. Então, essa ideia de tentar selecionar quais são os termos que eu posso usar que para mim são determinantes na classificação e quais não são, que é o processo chamado seleção de características ou seleção de features, tá certo? Que a gente está estudando nesse ponto. Então, o problema de overfitting é uma distribuição combinada dos termos pode se aplicar para as instâncias de treino, mas não para as instâncias de teste. Então, se eu, ao invés de usar a probabilidade conjunta da distribuição dos termos sobre a coleção, eu poderia tentar utilizar a distribuição de cada termo na classe. Isso reduz, mas não soluciona o problema de overfitting, tá certo? Então, vamos ver ideias para resolver isso aqui. Então, feature selection é a ideia de tentar selecionar quais são as características ou features que podem ser usadas para me garantir uma classificação de maior acurácia. Estou usando a palavra acuidade aqui, mas é a mesma coisa de acurácia. Eu posso tentar manter a precisão descartando quantas features forem necessárias para economizar espaço. Um método perfeito de feature selection, que eu teria assim, para cada subconjunto de features, eu treinaria e testaria um classificador. Então, por exemplo, daqueles sei lá, quanto é que a gente viu, que era o número de palavras, aqui na Reuters. Eu pegaria todos os possíveis subconjuntos de 30 mil palavras, treinaria o meu classificador, tá certo? E verificaria se ele tem uma boa acurácia. Se tivesse, ok, eu encontrei o subconjunto que eu quero. Mas, obviamente, que isso é impraticável, a gente não vai fazer isso de fato. Então, na prática, o que acontece? Usa-se heurísticas como, por exemplo, linguística, conhecimento do domínio e estatística para tentar determinar esse conjunto de features. Por exemplo, uma coisa que é muito utilizada em texto, a gente vai até estudar isso talvez na aula de amanhã, é a remoção do conjunto de features das chamadas stop words. Por exemplo, artigos definidos e indefinidos, pronomes, partículas em geral. Como esses caras são muito comuns, eles
se a gente selecionar documentos onde eles aparecem bastante, caracterizando uma classe, eu vou ter overfit. Então isso seria uma heurística baseada em linguística para remover stop words e garantir a melhor acuidade. Isso, claro, é usado na prática, funciona muito bem, mas eventualmente a gente vai querer usar coisas mais sofisticadas para tentar resolver isso. Então, geralmente, o que é usado é um algoritmo de inclusão guloso, principalmente para texto. Então, um algoritmo genérico seria, para cada termo eu vou computar alguma medida de discriminação entre classes. Então eu pego um termo, tento encontrar uma medida de discriminação, se esse cara discrimina bem entre as classes. Vou organizar os termos de ordem decrescente dessa medida, e eu vou manter apenas os melhores termos ou vídeos que aparecem usuários na classificação. Então suponho que eu chego à conclusão que das 30 mil palavras, existem as top 1000 palavras que me dão um resultado bom. Então eu posso descartar todas as outras, né? Mas o que eu estou assumindo aqui é que eu tenho essa maneira de computar a medida de discriminação entre as classes. Importante é que eu consiga fazer a avaliação dos termos de maneira independente. Mas mesmo assim podem haver termos relacionados que serão incluídos redundantemente. Por exemplo, vocês dificilmente vão ouvir a palavra etária sem a palavra faixa. Então existe na língua portuguesa existe um viés, uma correlação muito grande entre a palavra etária e a palavra faixa, né? Existem outros exemplos, né? Bancos de dados, por exemplo, é um outro exemplo. Mas tem vários outros. Aprendizagem de máquina, por exemplo, né? Bastante comuns juntos. Mas enfim, a ideia é que eu pudesse avaliar cada termo independente, embora eventualmente eu possa eles não sejam independentes de fato. Essa inclusão entre não vai afetar significativamente a precisão dos resultados. Bom, então, existem várias métricas dessas medidas de discriminação, né, que a gente viu ali atrás. Estou falando dessa medida aqui de discriminação entre classes. Em geral, depende de alguns fatores, que é como é que os documentos são representados, rapidez de realizar um treino, a facilidade na atualização dos documentos, a atribuição às classes. Exemplos dessas são o Q-quadrado, que é essa daqui, né, chamada de Q-quadrado, Mutual Information, Fisher Discrimination Index, Information Gain. Vocês vão ver que o MLib tem recursos para calcular essas medidas de discriminação para fazer feature selection. E apenas como um exemplo, a gente vai rapidamente falar aqui sobre o teste do Q-quadrado, né, para ver como é que ele funciona. Vou tentar ser bastante rápido aqui, ele é bastante detalhado e sofisticado, mas eu vou tentar falar aqui de um jeito bem rapidinho para a gente não demorar muito e cair direto no MLib aqui. Então o Q-quadrado é uma medida para tentar determinar quando é que um termo ele é um bom discriminador entre duas classes, tá certo? Então, considera essa matrizinha que tem aqui, parece uma matriz de confusão, onde eu tenho as duas classes, 0, 1, e eu tenho 0 se o meu termo ele pertence à classe, e 1 se ele não pertence à classe. Então eu vou ter aqui a K0, que é o número de vezes em que eu observei que esse cara não pertence e a classe ocorre, K1 e a classe não ocorre, desculpa, o número de vezes em que o termo ocorre e o documento não é da classe, 0 quando ele não ocorre e o documento é da classe, e 1 quando ele ocorre e o documento é da classe. Então, K00, K01, K10 e K11, certo? Então, de novo, 0, o documento não ocorre e ele não é da classe, 1, o termo ocorre e o documento não é da classe, 0, K10, ele não ocorre e é da classe, 1, ocorre e é da classe, certo? Então, eu vou construir uma matriz 2×2 que mapeia, tá certo? Então, K0 é o número de documentos na classe I que não contém o termo T, K1 é o documentos na classe I que contém o termo T e assim por diante. Esses C e I, eles podem ser modelados estatisticamente como variáveis aleatórias. Então, se eu pensar desse jeito, o KLM é o número de observações, onde C é igual a L e IT é igual a M. E é claro,
o número de documentos total, ele é K00 mais K01 mais K10 mais K11, certo? Então esse cara que cobre todas as possibilidades entre documentos e classes. Então, se C e T são independentes, né, que são variáveis independentes, usando lá o teorema de Bayes, eu posso dizer que a probabilidade de C ser igual a L e T ser igual a M é igual à probabilidade de PR ser igual a L vezes a probabilidade de PR e T igual a M. Então, para cada célula LM, é N vezes PRCL, PRITM é o valor esperado e KLM é o valor observado. Então, a métrica aqui quadrada, ela na realidade, é uma medida do desvio dos valores observados em comparação com os valores esperados sobre a hipótese da independência, ou seja, que as variáveis C e T são independentes. Então, eu teria essa continha aqui para calcular o desvio dos valores. O que eu estou fazendo aqui, basicamente? Subtraindo KLM do produto NPRCL PRT, certo? E dividindo por N vezes PRL PRT, certo? E estou fazendo um somatório disso. Então, isso é o Q quadrado. Se eu traduzir isso aqui, o Q quadrado é N K1 K0 menos K1 10 K01 ao quadrado, aí K1 K1 K10, assim por diante, todas as somas. Então a ideia é que eu vou pegar cada termo da minha coleção e vou aplicar o teste do Q quadrado usando essa matriz, tá certo? E aí eu posso então ordenar os termos, todos os meus termos, na ordem decrescente do seu Q quadrado. Eu posso treinar vários classificadores com número variável de features, por exemplo, eu posso pegar as primeiras 1000, as primeiras 2000, as primeiras 3000, e vou parar no ponto de maior precisão. Então isso vai ser então o ponto onde eu vou ter as features que eu vou poder usar. Então esse é o famoso teste do Q quadrado. Para validar isso, eu posso determinar onde é que eu vou parar no ranking. Então, ao invés de ranquear as features, uma vez de ranquear as features, eu vou decidir até que posição do ranking eu vou usar. Então eu vou pegar um subconjunto H dos documentos de treino, que é o readout. O restante dos documentos é usado para o ranking. O H é usado como conjunto de teste para validação. Eu posso ter vários cortes usando o mesmo readout salt, ou seja, eu não preciso usar a coleção inteira de documentos, basta pegar os reservados. E uma técnica muito utilizada é a gente pegar e fazer validação cruzada no readout, ou seja, para cada documento D, no conjunto de treino, eu vou treinar o classificador em D menos D, Dzinho, e testar em D. Então, para cada subconjunto SI de D, eu vou treinar o classificador de D em SI e testar em S. Ou seja, eu posso pegar tanto um documento como pegar um subconjunto dos documentos de treino para testar. E é dessa maneira que eu vou, então, fazendo os vários cortes, é que eu vou tentar validar. Então, eu posso adicionar cada feature incrementalmente, testar cada passo até que a precisão pare de melhorar. Certo? Então, esse aqui é o validation set, projeto para o conjunto de features, testo no validation set, vejo a acurácia, se tiver certo, até que eu tenha completado e aí eu tenho o meu modelo prontinho, eu tenho as features que eu vou usar. Certo? Então, o que eu estou falando aqui é que o teste do Q quadrado é usado para selecionar features, tá certo? Eu posso usar outras, por exemplo, uma heurística tirando, por exemplo, stopwords, funciona bem, mas eu posso usar também o Q quadrado para isso, que não é usado só para texto, é para outras coisas. Beleza? Bom, pessoal, alguma dúvida aqui? Não? Beleza. Então, vamos só então dar uma passadinha geral aqui no que a gente viu até agora, para não ficar muito no ar. A gente já vai chegar no MLib, tá certo? Daqui a pouquinho. Rapidamente aqui, então a gente começou vendo conceito de aprendizagem de máquina, aprendizagem supervisionada, classificação binária, fechamos a tecnologia de machine learning, terminologia, aplicações, falamos um pouco de supervised learning contexto, vimos por que é importante a gente ter Big Data, técnica de Big Data para gerar treino, tá certo? Por que isso é importante. Exemplos de técnicas, modelos e algoritmos. Vimos o método KNN, que é um primeiro método de classificação, bem bobinho, mas que funciona. Vimos métricas de derivação de classificadores.
E aí, nessa última parte agora, vimos a parte de seleção de características, que é um outro conceito importante em Machine Learning. Bom, agora eu vou dar um outro exemplo de algoritmo de Machine Learning, nesse caso um algoritmo de clustering, usando classificação não supervisionada. E no finalzinho da aula a gente vai implementar esse cara aqui usando o Spark, tá certo? Por isso que eu vou passar por ele aqui também. Beleza, plano de agrupamento, dado o conjunto de pontos, uma definição de distância entre eles, eu quero agrupar esses pontos em grupos ou clusters de tal forma que os membros de um grupo sejam aqueles que mais próximos entre si. Isso é um típico caso de aprendizagem não supervisionada porque eu não preciso do conjunto de treino, tá certo? Eu dou os pontos e os grupos são gerados. Eu nem sei quais são esses grupos a princípio. Né? Não é como eu tenho as classes, por exemplo, binárias de saída. Nesse caso eu não tenho essas classes. Então, como exemplo aqui, eu tenho essas pessoas e eu quero agrupar essas aí. Nesse caso eu tenho duas features, que é a idade e o salário, que está aqui em milhares de dólares. O cara não ganha 0,175, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então eu quero classificar esses caras em grupos. Por exemplo, esse aqui deve ser um grupo possível. Do pessoal mais velho, né, que ganha maior, que é o Tomás e a Hannah, e o pessoal mais novo, né, que ganha menos, que são todos os outros. Certo? Então eu tenho dois grupos aqui. Então isso, por exemplo, seria o resultado que eu gostaria de ter. Bom, nesse caso aqui, o agrupamento foi bem fácil, porque eu tenho duas dimensões e eu tenho poucos pontos. Mas quando o número de dimensões de pontos cresce, a gente tem problemas, tá certo? Isso é chamado de maldição da dimensionalidade. Muitas aplicações envolvem pontos de muitas dimensões, dezenas, centenas, milhares ou até milhões. E espaços dimensionais, quase todos os pares de pontos estão a distâncias similares em alguma dimensão. Então isso é difícil de visualizar e de tratar. De novo, vou usar um exemplo de documentos, a mesma coisa. Eu poderia modelar os meus documentos como vetores no espaço n-dimensional. E eu poderia tentar agrupar esses documentos com relação ao seu tópico. Tá certo? Então eu poderia tentar fazer isso. Aliás, nós vamos estudar esse problema em breve aqui no curso. Então, existem vários métodos de agrupamento, vamos ao de agrupamento. Existem basicamente duas famílias, os aglomerativos e hierárquicos, onde cada ponto inicialmente é um grupo, depois você vai combinando os grupos até ter um grupo só. Ou em grupos, né? Próximos em um só grupo progressivamente. E o outro é chamado de atribuição de pontos, onde eu mantenho um conjunto de grupos, eu tenho que ter uma estimativa inicial, e eu vou incluir os pontos no grupo mais próximo. O exemplo clássico dos métodos de agrupamento baseado em atribuição de pontos é o algoritmo K-means que a gente vai estudar agora. Não confundam o KNN com K-means, tá? São coisas diferentes. Tem o K, mas são diferentes. De novo, a gente vai usar aqui, no caso de documentos, nós vamos usar a distância do cosseno para calcular a proximidade entre os vetores, por exemplo. Então, a ideia é que a gente vai gerando esses agrupamentos, aproximando os pontos, tá certo? E eventualmente a gente vai ter esses grupos formados, e esses pontos centrais nos clusters são chamados de centroides, tá certo? A gente vai falar melhor disso aqui daqui a pouquinho. Então tá. O algoritmo K-means, como é que ele funciona? Primeiro, eu vou selecionar K documentos como sendo os pontos centrais dos K clusters ou centroides. Esses K documentos geralmente são selecionados aleatoriamente. A gente não precisa ter muito cuidado com isso aí. Então eu assumo que inicialmente esses K documentos que eu selecionei aleatoriamente são chamados, são pontos centrais dos clusters, ou seja, eles representam um cluster. Então a gente chama ele de centroide. Esse K, a gente vai ver que ele tem que ser arbitrado de antemão, tá certo? E a gente depois vai ver maneiras de arbitrar esse K. Bom, feito isso, a gente vai pegar todos os documentos restantes, que não são esse K, e a gente vai medir, vai calcular a distância desse cara para o seu centroide mais próximo, para um dos K centroides mais próximos. Como calcula a distância? Usando a medida do cosseno, considerando que os documentos estão representados como vetores. No espaço unidimensional a gente já viu isso. Tá certo? Então essa é a nossa medida de distância. Feito isso, o que a gente vai ver? A gente vai ver que, eventualmente, aquele ponto que eu arbitrei inicialmente como o centro do cluster, ele não é mais o centro do cluster. Então eu vou calcular um novo centroide.
esse centroide, em geral, não é um ponto de verdade, não é um documento de verdade, mas simplesmente um documento que está igualmente distante de todos os elementos daquele centroide, tá certo? Então eu vou recomputar o centroide de cada cluster e eu vou repetir esses passos 2 e 3 até que os centroides não mudem. Essa aqui é a ideia. Deixa eu mostrar aqui um exemplinho. Então, inicialmente, eu vou escolher um K, nesse caso aqui o K2, tá certo? Então eu vou pegar esses documentos, os vermelhinhos aqui, vou dizer, bom, vocês são o centroide. Depois associo esses documentos ao centroide mais próximo, recalculo os centroides e vou fazendo essa jornada até que o centroide não mude, tá certo? Essa aqui é a ideia. Esse exemplo aqui não está muito bom, não estou vendo agora, mas tem um aqui que está melhor do que esse. Esse aqui mesmo do salário. Então vamos primeiro plotar esses pontinhos nesse eixo XY de salaridade. Então estão aqui esses caras. Veja que visualmente é fácil de determinar o cluster, né? Porque a gente está em 2 dimensões. Mas isso em múltiplas dimensões, obviamente, a gente não consegue nem fazer, porque é difícil de enxergar um troço com muitas dimensões que dirá uma coleção de documentos com milhares de palavras, ou seja, com milhões de palavras ou milhões de dimensões. Então não dá para fazer. Mas nesse caso aqui dá. Então a gente vai selecionar aqui aleatoriamente os meus centroides. Então vamos supor que os meus centroides agora são esses pontos A e B, que são aqui o Nelly e o David. Tá? Davi aqui apareceu, David. São aleatoriamente escolhi esses 2 caras como centroides. E aí agora vou associar, então eu vou ter aqui um cluster cujo centroide é Nelly e outro cujo centroide é David. E agora o que eu vou fazer? Eu vou associar os outros pontos todos, ou seja, John, Rachel, Hannah e Tom, a um desses 2 clusters. A qual? Ao que está mais próximo deles. Tá certo? Então, calculando a distância, eu vou ter isso aqui. Então, por exemplo, o John, ele está a distância 0.8 de David e 0.161 de Nelly. Então, ele vai ser atribuído ao cluster de David. Rachel vai ser atribuído ao cluster de Nelly, Hannah ao cluster de David e Tom ao cluster de David também. Então, eu vou ter isso aqui. Então, eu tenho o primeiro cluster aqui e o segundo cluster é esse cara aqui. Okay? Agora vocês vejam que, se eu considerar o cluster B, por exemplo, o centroide certamente não é mais o David. Né? Provavelmente aqui também não é a Nelly. Então o que eu vou fazer? Eu vou recomputar esses centroides fazendo o primeiro passo lá o segundo passo lá do algoritmo K-means. Então o meu cluster A, o centroide vai ser idade 0.42, salário 0.2, calculando o ponto médio. E cluster B, idade 0.83, salário 0.87. Então estão aqui os meus novos centroides. Beleza, agora eu vou fazer de novo a associação dos meus pontos restantes aos novos centroides. Então, construir novos clusters com base nos novos centroides. Então, eu vou ter agora esse centroide e esse outro centroide. Tá certo? Isso aí acho que já resolve o problema. Num caso real, eu certamente iteraria sobre esses pontos todos. Ok? Ainda não. Tem que calcular um novo centroide. Os clusters não mudaram, então fechou por aqui. Tá certo? Então esse é o algoritmo K-means, bastante usado na prática, muito popular, muito utilizado. E a gente é o algoritmo que a gente vai implementar hoje usando a MapReduce. Beleza? Bom, o problema de estimar o K. Como é que eu faço para estimar o K? Bom, eu posso testar diferentes valores de K e verificar a média das distâncias ao centroide quando K varia. Uma coisa que é interessante é que provavelmente o K, a média, vai cair rapidamente até o K correto ser encontrado. Então, isso aqui é a distância média ao centroide. À medida que eu vou aproximando do K, o que vai acontecer? Essa distância vai aumentando. Então vai ter uma hora que ele vai ter uma mudança muito brusca, né? Esse negócio que é chamado de cotovelo da curva. Então, nesse ponto, é hora de parar de mexer com K. Então, eu posso usar essa técnica para estimar o valor de K. O que vai acontecer é que, quando o K for muito pequeno, né? Então, vejam aqui, a distância interna do cluster são muito grandes. Então, se você pegar a distância, por exemplo, entre essa estrelinha e essa estrelinha, ela vai ser muito grande. Então, tem alguma coisa errada, ou essa estrelinha e essa estrelinha, provavelmente elas não estão no mesmo cluster. Então, as distâncias internas serão muito grandes quando o K é muito pequeno, quando eu estimei o K pequeno. Por exemplo, nesse caso aqui, o K é igual a 2. Para o K igual a 2, as distâncias são muito pequenas. Se o K for justo, as distâncias internas elas são menores dentro do cluster. Então, se eu pegar qualquer cluster aqui, a distância interna aos elementos dentro do cluster, nesse caso aqui, o meu K é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
as distâncias internas no cluster são menores, em comparação com esse aqui, onde eu tenho K igual a 2. Né? Agora, se o meu K é muito alto, o que vai acontecer? As distâncias internas elas não vão ficar muito menores, tá certo? Elas não vão diminuir muito com relação ao K justo. Então, o que eu tenho é que verificar, nesse ponto, quando é que a distância parou de crescer quando o K aumenta, tá certo? Nesse ponto, onde a distância média ao centroide parou de crescer, provavelmente deve estar o meu K, beleza? Então essa é uma técnica bastante usada para estimar o K. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai falar, a gente vai dar essa visão geral sobre Machine Learning. Agora vamos falar um pouquinho sobre a MLib mesmo. Sobre a MLib. Uma meia horinha aqui sobre a MLib. Eu vou pedir aqui 5 minutinhos. Bom, o que é a MLib? É um subprojeto Spark que fornece primitivas de aprendizagem de máquina. Basicamente isso. Uma biblioteca de funções de aprendizagem de máquina. Ela foi feita lá em Berkeley, junto com o próprio Spark, né, no mesmo laboratório. E desde a versão 0.8 ela foi incluída, ela se chamava inicialmente de Spark ML, mas acabou ficando o termo MLib mesmo. Né? Assim como o Spark SQL com Data Frames, o GraphX e o Spark Streaming, que a gente vai ver mais na frente, o MLib faz parte da distribuição do Spark, então. Ele fornece uma série de algoritmos, por exemplo, algoritmo de classificação, regressão logística, SVM, Naive Bayes, regressão, regressão generalizada, Survival Regression, para recomendação o ALS, clustering, o K-means que a gente acabou de ver, misturas gaussianas, para decomposição SVD, PCA, árvore de decisão, Decision Trees, Random Forest, Gradient Boost Trees, descoberta de tópicos, LDA, que também serve para clustering, por isso frequência, Association Rules, Sequential Pattern Mining, vários desses algoritmos já estão prontinhos no MLib. E tem outros recursos também, por exemplo, para engenharia de features. A gente acabou de ver, por exemplo, que quadrado. A extração de features, transformação, redução de funcionalidade, extração de features, que quadrado, por exemplo, está implementado no MLib. Para pipelines de machine learning, onde você tem treino, validação e teste. Ele tem ferramentas para ajudar a construir, avaliar e manter esses pipelines. Tem recursos nativos do próprio Spark para armazenar algoritmos e modelos de pipelines. E vários utilitários, por exemplo, funções de álgebra linear, de estatística, manipulação de dados. Então o MLib tem uma série de recursos para facilitar o trabalho de quem está mexendo com machine learning. Bom, por que a gente está preocupado aqui com o MLib? Existem várias outras bibliotecas de métodos de machine learning disponíveis publicamente. Várias bastante famosas, que é o Scikit-learn, que muitos de vocês já devem ter usado, que é uma biblioteca de ML para Python. É muito, muito popular, muito eficiente, mas ela não usa processamento paralelo, até onde eu sei, não tem recurso para processamento paralelo. E tem uma biblioteca chamada Mahout, que é algoritmo de machine learning para o ambiente Hadoop, esse sim, paralelo. Por que então a gente quer usar o MLib e não esses outros caras que já existem? Bom, o MLib ele é construído dentro do arcabouço Spark, usando vários recursos do ambiente, por exemplo, RDDs e Data Frames. Ele permite desenvolvimento rápido de aplicações em Java, Scala, Python ou R. Ele interopera com o NumPy, né, que é a biblioteca de mexer com vetores e matrizes do Python, e bibliotecas em R para poder fazer isso. O MLib, MLlib, acho que está errado lá em cima, ele tem uma API, e uma coisa interessante é que a partir do Spark 2.0, essa API, né, do MLlib, ela é baseada em Data Frames, aquele mesmo que a gente viu na aula passada, na aula de segunda-feira. E na aula passada a gente viu como é que os data frames são usados, por exemplo, em grafo. Né? Então veja como é que os data frames são importantes, passaram a se tornar um conceito muito importante dentro do Spark. Né? Não só são utilizados como para manipulação de grafos usando graph frames, mas também agora como parte integrante, como principal recurso da MLlib. Né? Esse recurso está disponível no pacote spark.ml, que é distribuído junto com o Spark. Até antes da versão 2.0, existia uma outra API, mas ela era baseada em RDDs básicos. A documentação atual do Spark informa que essa API anterior ela continua disponível, mas ela não vai ser atualizada, ou seja, a API principal é essa nova API baseada em Data Frames,
e a API antiga ela deve ser removida na versão Spark 3.0. Então a gente já nesse curso aqui já está usando exemplos e exercícios baseados nessa nova API de data frames, né? O que para a gente é super conveniente, como vocês vão ver, facilita muito o trabalho. Se vocês forem olhar os exemplos da documentação na API anterior e na nova, vocês vão ver que é absurdamente mais simples. Vantagem do data frame. Bom, primeiro, a abstração de data frames é muito mais alta que a de RDDs. A gente viu isso quando a gente estava conversando sobre data graphs. Permite acesso a várias fontes de dados, porque o data frame permite também. Conceitos SQL, data frame, do mesmo jeito, porque é data frame. Importante que as otimizações do Catalyst também são herdadas aqui. E eu tenho APIs uniformes em todas as linguagens. E isso tudo facilita a criação dos pipelines de machine learning, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá bom? Bom, então, para a gente entender como é que funciona essa API, como é que funciona o MLib, eu trouxe o exemplo na aula de hoje, que é o próprio exemplo do K-means que a gente acabou de ver. Então aqui tem uma implementaçãozinha do K-means, usando o MLib e já as bibliotecas de data frames. Então vamos ver esse código aí, como é que ele funciona. É um código muito simplesinho na realidade, tem exemplos mais complexos online, mas eu trouxe esse para ser simples mesmo, para a gente não complicar muito a aula de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que eu estou fazendo é desse pacote do PySpark ML, ele tem vários subpacotes, uma de clustering, estou importando a implementação do algoritmo K-means, que é o que a gente acabou de ver. E a gente vai usar esse cara para fazer cluster de um pequeno dataset. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é lendo os dados. Daqui a pouco eu vou entrar aqui em detalhes sobre a biblioteca, mas estou lendo os dados. Depois eu vou treinar o modelo K-means. É estranho falar em treinar o modelo K-means, sendo que ele é não supervisionado, mas nesse caso significa simplesmente preparar um modelo, tá certo? Depois eu vou rodar o modelo, fazer o teste, né, que é esse Make Predictions, e depois eu vou mostrar os resultados, tá certo? Então vamos ver cada uma dessas etapas desse código com algum detalhe. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que esse dataset que a gente está vendo aqui, ele usa a biblioteca, a biblioteca Spark Read, né? A biblioteca do Spark, ou seja, o que ele gera aqui é um data frame, tá certo? Então eu vou carregar os dados desse arquivo usando esse método load. Isso é o método padrão de leitura de arquivos de texto para o Spark SQL, é o load, tá certo? E o resultado desse cara, que é um data frame, eu vou formatar de acordo com esse formato libsvm, que basicamente me diz o seguinte, que esse formato ele é ID e features. Então eu vou ter um dos meus elementos para serem classificados. Ele vai ter o ID e um conjunto de features. Daqui a pouco eu vou mostrar esse cara, como é que ele vai ficar. Então ele vai dar esse formato aqui, para os data frames, né? Então o dataset é um data frame que tem dados desse formato lidos desse arquivo. Feito isso, eu vou primeiro preparar o meu modelo com os parâmetros, ou seja, eu quero inicializar o K-means com K igual a 2, então eu vou gerar aqui 2 clusters, tá certo? Esse setSeed é simplesmente para inicializar, randomizar a escolha do centroide, como a gente viu. É uma semente para poder gerar a geração randômica dos centroides, certo? E vou fazer aqui, entre aspas, o treinamento, que não é o treinamento, na realidade é aquela primeira etapa de adequar os dados ao modelo inicial, porque o K-means ele não tem treinamento de fato, tá certo? Então esse K-means fit vai ser usado para isso, para gerar as classes iniciais. Então aí depois basta fazer a predição, que é executar o algoritmo, onde eu já vou ter os clusters gerados, e aí eu vou usar aqui um método
sobre os clusters para pegar os centroides, estão vendo aqui o cluster centers, e vou imprimir esses centroides, tá certo? Bom, olhando mais detalhadamente aqui o que cada linha desse códigozinho faz, esse código roda de fato, se vocês botarem lá vai funcionar. O dataset então, veja só, o que eu fiz aqui? Eu fiz um show nesse dataset, ele é um data frame, né? Portanto é uma tabela, né? Lembre-se, data frame e tabela é a mesma coisa, a gente está falando de tabelas em memória principal, mantidos no cluster, né? Então aqui esse cara está me dizendo que eu tenho um label, então eu tenho o label aqui dos meus dados, então eu tenho 5 pontos, 5 elementos, o label 0.1, 1.0, 2.0, assim por diante, simplesmente porque nesse caso aqui eu estou usando números de ponto flutuante, mas poderia ser inteiros também. E aqui eu tenho as features, ele está me dizendo que eu tenho um vetor de 3 posições, que nesse caso é vazio, nesse caso são 3 posições, e os nomes são 0, 1, 2, o primeiro valor é 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 999, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2, é o terceiro, é o quinto ponto. Então esses aqui são os meus pontos, certo? O modelo então será treinado, como eu já falei, e quando eu faço o predictions, eu gero um outro data frame, então veja a facilidade de usar o data frame, que além dos pontos que estão aqui, eu tenho a classe ao qual ele predisse que o cluster pertence. Então esses caras aqui estão na classe 1, dá para ver, né, que eles estão todos perto aqui. E esses caras aqui estão na classe 0, dá para ver também que eles estão todos perto aqui um do outro. Tá certo? Então esses aqui são os meus clusters gerados. Okay? E aqui eu tenho os centroides. Pode estar mandando imprimir os centroides. Então esse aqui é o centroide 0. Veja que ele está realmente próximo do ponto 1. Né? Na realidade ele coincide com esse cara aqui, com o 4.0. E esse cara aqui é o centroide do primeiro cluster que coincide com esse cara aqui, com 0.1.0.1.0.1 nesse caso. Beleza? Então pronto. Está apresentado então o MLib, está apresentado assim, só um detalhezinho aqui. Esse MLib, essa versão do K-means que está implementada no MLib é uma variação paralela do algoritmo K-means++, que é muito utilizado. É uma sofisticação em cima do K-means original. Essa variação paralela é o K-means //, que foi publicado num artigo do PVLDB de 2012. Veja que é até bem recente essa implementação. Tá certo? Ok, pessoal. Então, acho que na aula de hoje era basicamente isso que eu queria falar. O que a gente vai fazer nas próximas aulas é basicamente entrar mais na MLib, olhando outros algoritmos de machine learning, mas sempre com uma aplicação associada para a gente poder botar em prática o que a gente está estudando, tá bom? Referências, o guia de programação para o MLib é super importante. Eu estou usando a versão 2.44, que já é a API baseada em data frames. De novo, o livro do Lean hoje, para pegar os conceitos aí de machine learning em paralelo. O livro do Uman, Ileskovec e Jaharan, que é de Big Data. A gente vai usar esse livro mais na frente em várias aulas. Vários conceitos aí de machine learning eu peguei do livro de Data Mining do Witten, Frank Hall. Mesma coisa do Bingley e várias coisas aqui da área de texto do livro do Baeziates, Bertier Ribeiro Neto, que a gente usou na aula de hoje. Beleza? Bom, pessoal, então era isso. Dúvidas aí?